bem, queridos irmãos, queridas irmãs, a partir de agora você pode nos acompanhar ao vivo pelo Facebook, se você quiser, facebook.com/Pastor Mário Filho. Eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia. Você pode abrir aí? Isaías 53:4. Eu sempre digo, e não vou deixar de dizer, porque o que eu digo é correto. Eu não sigo Isaías, eu sigo Jesus. Isaías foi um profeta de Deus para o povo judeu. Mas então por que está na Bíblia? Exatamente por isso. Mas eu não sigo Isaías, eu sigo Jesus, porque Isaías não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Isaías não era o filho de Deus, quem é Jesus. E existem certas coisas que a gente tem que esclarecer, né? Porque vamos lá, vamos abrir a Bíblia primeiro. Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías 53:4. É uma passagem usada, mal usada, diga-se de passagem. É uma passagem mal usada, diga-se de passagem. Abre e leia comigo, se você puder. Se não, ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Isaías 53:4. Diz assim a palavra do Senhor, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esta passagem é usada de uma maneira tão errada, tão irresponsável. Há algum tempo atrás, saiu numa revista que um casal da Filadélfia, nos Estados Unidos, tinha o filho doente e frequentava uma dessas igrejas aí que campeiam por aí para todo lado. Né? Lá também tem. E como tem? Essas igrejas que ficam afirmando que Jesus vai curar, porque Jesus carregou sobre si as nossas enfermidades. Então como é que ele não vai curar? Você tem que ter fé. Aí esse casal tinha um filho doente, e ouvindo essas coisas na sua denominação, não foi procurar um médico. E a criança morreu. E aí esse casal foi levado a júri. E a justiça americana considerou os pais culpados de homicídio por imprudência. Eu entendo que deveria considerar também culpado não só os pais, mas aqueles que induziram os pais à mentira. Existem, meus irmãos, muitas denominações que pregam doutrinas semelhantes às igrejas do Evangelho do primeiro século, lá da Filadélfia, que é o nome da denominação da Filadélfia, é essa. Igreja do Evangelho do primeiro século.
Era esta a denominação que os pais desta criança seguiam. E tal como esta igreja, muitas aqui pregam que as doenças estão relacionadas à falta de fé. E são sempre coisa do diabo. Você já deve ter ouvido aí. Não sei o que é do diabo. Né? Não sei o que lá é do diabo. Né? Quando nós tivemos aí uma epidemia de dengue aí, que inclusive eu peguei, eu cansei de ouvir pastores dizendo: olha, a dengue é do diabo, vem aqui para você ficar livre da dengue, não sei o que, vem nessa igreja, naquela igreja, vem pegar unção, passar o óleo. Isso não é bíblico, viu? Quero dizer para você que isso não é bíblico, porque é uma doutrina falsa e irresponsável. Olha, você que prega isso, você é irresponsável. Porque pode ser sim, vou repetir, pode ser sim, que Deus permita ou queira que um cristão morra de alguma enfermidade. E a grande maioria desses que fica falando de cura é incapaz de curar. E deveria, na verdade, mandar esses membros enfermos, doentes, ao invés de prometer aquilo que não podem fazer, deveriam encaminhar ao médico, ajudá-los a ir no médico, pagar uma consulta médica. Porque Jesus não carregou nossas enfermidades na cruz. Não carregou. Isto é uma interpretação completamente errada desta passagem. Primeira coisa desta interpretação esdrúxula, irresponsável, é que isso não foi escrito para a igreja. Primeira coisa. Segundo, e se Jesus tivesse carregado nossas enfermidades na cruz, os resultados, ou melhor, o resultado de Jesus ter carregado nossas enfermidades na cruz seria obrigatoriamente os mesmos da salvação. Mas não é o que acontece. Quando alguém se converte a Jesus, a consequência imediata e direta é perdão pleno, total de todos os pecados. Recebe o Espírito Santo e nasce novamente. E a sua alma e o seu espírito ficam curados. Mas o corpo é curado imediatamente? É sempre curado? Não. Deus pode curar. Deus é soberano. Ninguém está negando a cura. Ninguém está negando os milagres. Não, absolutamente. Nós estamos negando a pregação, o ensino irresponsável de Isaías 53:4. E vamos supor que alguém se converta a Jesus, tenha o perdão dos seus pecados, vamos supor, receba o Espírito Santo e seja curado. Esta pessoa vai ser curada sempre? Ela nunca mais vai ficar doente? É claro que não. É claro que ela vai ficar doente, porque a carne, é óbvio, isso é óbvio. A carne não pode ser salva por continuar
num mundo pecaminoso. Este mundo que nós vivemos aqui, este planeta, a Terra, é um mundo suscetível a todo tipo de doença. Todo tipo, meu irmão, minha irmã. A própria palavra de Deus descreve Jesus curando um leproso, Mateus capítulo 8. Depois ele cura o servo de um centurião romano em Cafarnaum. Depois vem a cura da sogra de Pedro. Mateus 8, 16 e 17. Vamos ler? Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os demônios e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aí surge a confusão. Assim Jesus cumpriu a profecia de Isaías 53 antes da sua crucificação, durante a sua vida e o seu ministério terrenos, quando curou muita gente, sem dúvida. A Bíblia relata 35, se não me falha a memória, ou 36 milagres de Jesus. Nem todos foram de cura, né? Porque dentre eles tem lá a transformação de água em vinho, a pesca do peixe com dinheiro na boca, enfim, a Bíblia relata milagres, mas muitos e muitos outros foram feitos e a Bíblia não relata. Jesus, enquanto estava caminhando aqui na terra, tomou sobre si as dores e sarou pessoas. E Jesus sofreu com o sofrimento dessas pessoas, teve compaixão dessas pessoas e carregou sobre si as fraquezas e as doenças dessas pessoas. Esta profecia de Isaías não é para a igreja. Ela foi cumprida primordialmente em Israel e com relação a Israel. E pré-anuncia um reino, o futuro reino messiânico. O grande problema é que esses pregadores ávidos por atrair pessoas e por serem super-heróis, eu não sei o que está acontecendo, mas a maioria se acha ou quer ser super-herói. Só falta daqui a pouco eles colocarem capa para pregar. Bom, já tem uns que usam a estola, né, para pregar, porque eles querem mostrar poder. E nesta ânsia de mostrar e ter poder, eles usam da irresponsabilidade. No Novo Testamento, querido irmão, querida irmã, que começa em Mateus, a gente sempre lê que algo foi cumprido. Quando algo foi cumprido, significa que foi cumprido completa e plenamente, sem a necessidade de um cumprimento posterior ao final. Você vê que no Evangelho de Mateus está escrito assim, cada evento, depois de cada evento, para que se cumprisse. Por exemplo, Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23. O nascimento
virginal de Jesus. É óbvio. É óbvio que Jesus nasceu, Maria deixou de ser virgem. Não viveu virgem pro resto da vida dela. Depois Mateus capítulo 2, versículos 15 e 17, 18 e 23, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes em Belém, e depois Jesus sendo chamado de Nazareno. Leia aí, para que se cumprisse. Depois a gente lê em Mateus capítulo 4, versículo do 14 ao 16, a profecia sobre Zebulon, Naftali e a Galileia dos gentios. Mateus capítulo 13, versículos 14, 15, 35, a cegueira dos fariseus e Jesus falando em parábolas. Depois Mateus capítulo 21, versículos 4 e 5, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumento. Lê lá, para que se cumprisse as Escrituras. Se você for ler Isaías 53, 6, um pouquinho para frente, você lê o quê? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu sempre, quando eu estou pregando, ou quando eu estou conversando, eu digo, leiam os versículos anteriores e posteriores àquele que é citado. Você vai ver que Jesus não carregou a doença na cruz, porque senão ninguém ficava doente. Senão a doença tinha sido extirpada da face da terra. Senão Jesus teria cancelado aquilo que o Senhor Deus disse lá no jardim do Éden. E Jesus não cancelou nada. Jesus não mudou nada. Mas o negócio do sábado, não, ele passou a ser o sábado daqueles que creem nele. Ele é nosso descanso. Ora, quem não crê em Jesus, quer guardar o sábado, guarde, problema seu. Quem vive sob a lei, morre debaixo da lei. A gente não pode, irmão, sair com essa irresponsabilidade dizendo isso é do diabo, aquilo é do diabo. Ora, parece que o diabo é um ser autônomo, que faz o que quer, quando quer, e que disputa o poder com Deus. É isso que me dá a impressão que esses pregadores falam por aí, que o diabo tem o mesmo poder que Deus e fica aquela briga ali, ó. Não é nada disso. Deus é soberano. Não é o diabo que é soberano, é Deus. Do jeito que se prega, é porque o diabo abriu a cova, porque o câncer é do diabo. Parece que o diabo faz, e aí Deus sai correndo atrás para desfazer. Isso é diminuir a soberania de Deus, porque o Deus da Bíblia é soberano. O que quer dizer isso? É Ele que manda. O diabo faz se Deus assim o permitiu. Já falei isso centenas de milhares de vezes. Se o diabo abriu a cova para alguém, foi porque Deus assim o permitiu. Então o diabo não abriu abrir a cova, que eles querem dizer, é que o diabo vai levar alguém à morte. É porque
Deus assim o permitiu. Você pode fazer campanha, você pode passar azeite no corpo inteiro, você pode colocar aquele chapeuzinho de judeu, kippá, andar com o cajado, passar óleo, pode fazer o que você quiser. Se Deus permitiu, está permitido. Eles diminuem Deus. A gente não pode ser insensato, meus irmãos. Porque senão acaba acontecendo o que já aconteceu com milhares de cristãos. Se frustraram. Quantas pessoas ouvem esses irresponsáveis? Olha, pega os doentes, tragam aqui. Bom, primeiro que Jesus, ninguém nunca... Jesus, leia a Bíblia. Jesus mandou alguém levar doente em algum lugar. Você encontrou na Bíblia Jesus falando assim, olha, hoje Jesus mandou alguém anunciar que hoje à noite ele estaria lá naquele monte, debaixo daquela oliveira, e que todo mundo levasse lá os doentes, que ele iria curar doentes e endemoniados. Não, as pessoas descobriam onde está Jesus. Nós vamos lá. Mas ele nunca marcou nada, como estes irresponsáveis fazem. São irresponsáveis por quê? Porque as pessoas vão lá e saem do jeito que entraram. Quando não piores, porque saem frustradas. Vivem um cristianismo tenso, porque são levadas a crer que precisam ser curadas de qualquer maneira. Porque, Jesus levou sobre si, então tem que ser curado, porque eu tenho que ser curado, porque eu não aceito essa doença. Eles batem papo com a doença. Eu já vi pessoas conversando com doença. Eu cúmulo. Você já pensou alguém conversando com um micróbio, com uma bactéria? É isso que eles ensinam. E na grande maioria das vezes a cura não vem. Porque as pessoas não vão procurar o médico. E na grande maioria das vezes a cura vem porque procuraram um médico. Porque o Senhor Deus não prometeu em momento algum da Bíblia que vai ficar curando. Ele cura quem Ele quer. Ele é soberano. E eles são tão levianos, esses pregadores de Araque, são tão irresponsáveis, que eles não pregam que o Novo Testamento fala de sofrimento físico em muitas e muitas e muitas passagens. São irresponsáveis. Para mim, errou aqui a justiça americana em só culpar os pais daquele garoto que morreu. Devia ter levado as barras da justiça também os irresponsáveis que ensinaram errado. É só começar a levar esses falsos mestres às barras da justiça que eles param. Até um tempo atrás aí, eles mostravam na televisão, né, o altar cheio de caixinha de remédio. Isso é uma irresponsabilidade. Uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, uns não podem ficar sem a insulina, que a taxa de glicemia sobe, o sujeito morre. E esses irresponsáveis faziam as pessoas jogarem tudo lá em cima do altar. É só começar a levar
as barras da lei, isso daí, porque isso é charlatanismo, que eles param com essa irresponsabilidade. Quem cura é Deus, quem tem poder de curar é Deus, e Deus cura. Mas não sou eu que vou determinar, esse cura, esse não sou eu, é Deus. E o Novo Testamento está cheio de lugares, passagens, texto no contexto, dizendo para a gente suportar com ânimo e coragem. Então o que quer dizer? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Para você saber isso, e quando qualquer pregador xarope, irresponsável, inconsequente começar a pregar, você pega a sua Bíblia, coloca embaixo do braço e vai embora. Então o que quer dizer tomou as nossas enfermidades? Significa que durante a vida terrena de Jesus, Jesus curou muita gente. Muita gente. Mas, do jeito que está escrito em Isaías, levou sobre si. Jesus, como eu já vi no rádio, pastores dizendo que pega o espírito de um, passa para o outro e do outro manda embora. Mentira! Salafrário! Jesus, quando curava, não trazia doença para ele. Isso é benzimento. Jesus, quando cura alguém de AIDS, Jesus não fica aidético. Que negócio é esse? Jesus, quando cura alguém de hepatite, ele não fica com um problema de fígado. Jesus, quando cura alguém de câncer, ele não traz o câncer para ele para depois jogar fora. Do jeito que se entende Isaías 53:4, é isso, tomou sobre si, quer dizer, ele pegou a doença, pôs nele para nos livrar da doença. Ficou todo mundo doido? O que Jesus carregou na cruz? Não foi as enfermidades, foi o nosso pecado. Foi o nosso pecado que ele tomou sobre si. Porque o pecado, meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar por esses bico doce. A causa das enfermidades é o pecado. A causa das enfermidades e da morte é o pecado. Foi isso que ele tomou sobre si. Foi isso que ele carregou, mas ele foi transpassado na cruz pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Do quê? Das nossas transgressões. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Isaías 53:5-6. Aquele que não conheceu o pecado, olha só como a Bíblia explica a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, explica Isaías 53:4, 5, 6. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você não está gostando de ouvir isso? Mas esta é a verdade. Você gosta de mentira, não posso fazer nada? Olha, continua ouvindo os irresponsáveis aí. Você quer a explicação de Isaías 53:4, 5, 6? Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Mas qualquer Bíblia hoje, você pega a Bíblia, você lê e ela remete para um outro capítulo ou versículo. Muitas vezes explicando, complementando. É que os meus irmãos e as minhas irmãs que ficam correndo atrás desses irresponsáveis não leem a Bíblia. E eles sabem disso. E eles sabem da facilidade que eles têm em enganar
estes que são chamados de povo de Deus. Porque Jesus já falou isso lá atrás, né? Jesus falou, o povo sofre por falta de conhecimento e continua, não mudou. Eles sabem, esse povo não lê nada. Hoje, meu irmão, acho que é o irmão Gilmar, se não me falha a memória. Ele disse que estava conversando com os TJ, tal, não sei o quê, e, né, e ficou meio numa sinuca e fez uma pergunta para mim. Eu falei, manda eles, fala para eles darem as passagens da Bíblia que dizem isso. Aí a pessoa deu, acho que 5 passagens, eu fui ler uma por uma. Não tem nada, absolutamente nada a ver com o assunto. Não tem nada. O assunto era mudança de personalidade e de caráter. As 5 ou 6 passagens não tem absolutamente nada a ver com o assunto. Não tem nada. É o que esta gente, esses irresponsáveis do rádio, da televisão, dos púlpitos fazem. Quando o sujeito citar uma passagem, deixa ele falando, vai lá, procura. Porque na grande maioria não tem nada a ver com o assunto. Nós temos uma postura, uma posição interior equivocada. Sabe por quê? Porque a gente é ensinado que a doença é pior do que o pecado. Você já viu alguém fazer? Hoje à noite nós vamos fazer um culto aqui de perdão, nós vamos pedir perdão. Não, é culto de cura. Por quê? Porque aí vai pondo na sua cabeça que a doença é pior do que o pecado. O pecado é que é pior. Porque o pecado é que leva as pessoas para o inferno, não a doença. Ninguém vai para o inferno porque morreu com todo tipo de doença. Não, absolutamente. Mas eles fazem isso. A enfermidade, de uma maneira geral, ela é considerada como a pior coisa que existe. É por isso que a gente, né? Olha, o mais importante é a saúde. Você vê, você ouve toda hora isso. Mas existe, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo pelo rádio, você que está me vendo aí ao vivo pelo Facebook, você que vai depois ver este vídeo no Facebook, no YouTube, no nosso canal, existe algo muitíssimo pior, infinitamente pior do que a doença, que é o pecado. O pecado é que mata, não é a doença. Quer que eu repita? Eu vou repetir. O que mata é o pecado, não é a doença. Porque o pecado é a razão de todas as doenças. O pecado é que é a raiz de todo o sofrimento e da própria morte. Mas isso eles não falam para vocês, claro que não, eles querem que vocês vão lá na igreja, que vocês encham, por quê? Igreja cheia, culto de 1 hora é 40 minutos passando sacolinha, pedindo, olha, é 10 para Jesus, é 10 para Deus e 10 para o Espírito Santo. Eu cansei de ouvir isso. É claro, irmãos, é terrível sofrer de alguma doença. Ninguém está fazendo apologia que ser doente é bom, não é isso. Eu acho que os meus irmãos e irmãs estão entendendo, né? E Cristo pode curar. Eu não afirmo que Ele vá curar, eu digo que Ele pode curar, porque é esta a autorização bíblica que eu tenho, dizer que Ele pode, não que Ele vai, mas que Ele tem poder para curá-lo. Mas pior, não dá para medir, mas infinitamente pior do que morrer de algum tipo de doença é morrer em pecado. É morrer em pecado.
está me entendendo, meu irmão, minha irmã? Você está doente? Creia que Jesus, o Cristo, pode curar você. Claro que pode. Você pode pedir, você não precisa de mim para pedir por você. Você não precisa de nenhum pastor, super-homem, cheio de poder, para pedir por você. A minha oração não é mais forte do que a sua. Não é porque eu sou pastor, não, que a minha oração tem mais poder. Você pode pedir para Deus. E Ele ouve a sua oração. Ele pode curá-lo. Mas o mais importante do que a cura física é a cura espiritual. Aquela que um dia, quando você, eu, qualquer um de nós morremos, se somos curados espiritualmente, iremos para o céu. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, não é fácil pregar a verdade, porque a mentira é disseminada, né, Senhor, assim de forma indiscriminada. Ajuda-nos, Senhor, então, a proclamarmos a Tua santa palavra. Dá-nos coragem, dá-nos intrepidez para mostrarmos a verdade bíblica e não termos nenhum tipo de receio de desmascarar, Senhor, qualquer irresponsável que acaba levando as pessoas para a morte. Morte física também. E pior do que a morte física, a morte espiritual. Continua falando conosco, continua falando com os meus irmãos e irmãs. Cuida, Senhor, eu te suplico de todos eles, ó Pai. Cuida de mim, Senhor, porque eu também preciso da Tua ajuda. Muito da Tua ajuda, Senhor. E o Senhor sabe. O Senhor sabe como eu sou carente do Senhor. O Senhor sabe como eu preciso da Tua presença, do Teu conforto, do Teu consolo, do Teu agrado também. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.